Alô, amados irmãos, amigos, saudações fraternais. A Páscoa já passou, já tivemos as comemorações, lembrando a morte e a ressurreição de Cristo. Porém, é muito importante lembrar alguns fatos básicos que estão relacionados à ressurreição. O tema dessa meditação é: de fato, Cristo ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Esse capítulo nos traz duas afirmações que realmente nos devem levar a uma reflexão. Em primeiro lugar, vem a pergunta: e se Cristo não ressuscitou? Bom, o que aconteceria se Cristo não ressuscitou? Depois, a afirmação categórica: mas de fato Cristo ressuscitou. E por isso vamos ler, em primeiro lugar, uma passagem de 1 Coríntios capítulo 15. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé, e também é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Temos aqui, então, três consequências que haveria se Cristo não ressuscitasse. Em primeiro lugar, a fé não teria valor nenhum. Em segundo lugar, não haveria perdão de pecados. Em terceiro lugar, aqueles que morreram em Cristo também estariam perdidos. Normalmente nós pensamos que basta Cristo morrer para haver perdão, mas a Bíblia nos mostra uma realidade diferente. Continuando, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível seja vista de incorruptibilidade, e isso que é mortal seja vista de imortalidade. Temos aqui, então, um texto que nos apresenta algumas verdades muito importantes e fundamentais, e queremos pensar sobre três aspectos da importância da ressurreição. Em primeiro lugar, vamos pensar um pouquinho sobre os salvos do Velho Testamento. As pessoas de fé do Velho Testamento, quando faleciam, não iam diretamente para o céu. Eles precisavam aguardar algo para depois ir, então, para a glória celeste. A Bíblia diz sobre a morte de Cristo: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que veio o véu do templo, se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Temos aqui, então, duas etapas
nessa etapa final, nesse estágio final desses santos do Velho Testamento. Em primeiro lugar, quando Cristo morreu e ele ressuscitou, eles também ressuscitaram, muitos do santos do Velho Testamento, e os sepulcros se abriram. Mas eles não saíram imediatamente dos sepulcros. Só quando Cristo ressuscitou, eles também saíram. Porque ressuscitaram na morte e saíram após a ressurreição? Isso parece um enigma. E a Bíblia diz bem claro, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Nós sabemos que antes da ressurreição de Cristo, o reino dos mortos, o lugar dos mortos, no tempo do Velho Testamento, era dividido em duas partes. Uma parte era para os perdidos, que nós chamamos também de inferno. Havia um grande abismo entre o inferno e os outros mortos. E a outra parte era, então, também chamada de seio de Abraão, ou de paraíso, onde estavam os mortos salvos em descanso, em gozo, em paz. Esses santos do Velho Testamento precisavam aguardar nesse estado até a ressurreição de Cristo para poderem ir para a glória. Então vem uma segunda pergunta. O que aconteceu com Jesus entre a morte e a ressurreição dele? A Bíblia nos fala em Hebreus, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna ressurreição. Porque o seu sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Temos aqui então esse fato que Cristo, entre a morte e ressurreição, precisou apresentar o seu próprio sacrifício, o seu próprio sangue ao Pai no santuário celeste, para que fosse determinado se isto era suficiente para a salvação das pessoas do mundo inteiro. E haveria então duas possibilidades: ou seria aceito e Cristo iria ressuscitar, ou não seria aceito e Cristo permaneceria então na glória celeste. Então por isso a Bíblia diz, por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário. E este era um momento crucial para determinar se o sacrifício feito por Cristo seria suficiente. Isso nos faz lembrar a figura do tabernáculo no Velho Testamento, que estava dividido em duas partes, o lugar santo e o santo dos santos. E uma vez no dia da expiação, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali para oferecer sangue e, caso fosse aceito, ele poderia sair do Santo dos Santos e todo mundo saberia: o sangue foi aceito. Vamos fazer aqui uma distinção. Não quer dizer que as pessoas foram aceitas na sua conduta pecaminosa. Toda a avaliação se baseava no sangue inocente que foi oferecido em lugar dos pecadores. Assim também, quando Cristo ofereceu seu próprio sangue, isso não significa a aceitação das pessoas do mundo inteiro, mas significa que o preço pago foi suficiente para a salvação das pessoas do mundo inteiro. E a Bíblia nos afirma em Romanos 5, verso 9,
Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, Cristo precisou apresentar seu sangue, isso precisava ser avaliado. Então, se Cristo ressuscitasse, isso era a resposta de Deus para a humanidade. Existe salvação para todos. Romanos 4, verso 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, a ressurreição de Cristo significava: vocês podem ser declarados justos pelo sacrifício que Cristo fez e não pela nossa própria perfeição. E diante disso, nós temos a realidade, nós também vamos ressuscitar. E queremos então meditar um pouquinho na nossa ressurreição. Lembra-se em 1 Coríntios 15 ainda, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecem nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas a Bíblia diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, o fato de Cristo ter ressuscitado é uma garantia também da nossa ressurreição. E ali nós temos dois destinos para a humanidade: ou na presença de Deus por todo sempre, aqueles que realmente entregaram a sua vida a Cristo e confiaram no sangue de Cristo como sendo suficiente para perdão e vida eterna de todas as pessoas do mundo, aqueles que recebem, ou então a perdição, vergonha e horror eterno para aqueles que rejeitam esse sacrifício feito por Cristo. E lembra-se em 1 Coríntios capítulo 15, eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui então temos a profecia a respeito do nosso destino como pessoas que têm Cristo em sua vida. A trombeta soará, os mortos em Cristo, os salvos, ressuscitarão primeiro, os outros mortos continuam nas sepulturas, e os vivos salvos terão os corpos transformados, e iremos juntos então para estar na presença do Senhor para todos sempre. Que esperança gloriosa temos na ressurreição de Cristo. Não bastava ele morrer. Era necessário seu sacrifício ser avaliado, era necessário vir a resposta de Deus através da ressurreição de Cristo. Sim, o sacrifício foi aceito e vocês agora podem ser salvos. Então, o destino para as pessoas salvas é maravilhoso. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas a pergunta é: você já está preparado? Você já tem a garantia da vida eterna em Cristo Jesus? Ou vai enfrentar o juízo de Deus de todos aqueles que rejeitaram para a condenação eterna? Cristo morreu por todos, mas nem todos serão salvos. E é importante que a pessoa faça pessoalmente a sua entrega a Cristo para então ter a vida eterna para toda a eternidade. Que Deus o abençoe na meditação da sua palavra. Amém.